Olá, pessoal. Bem-vindos ao Cervejas Bet, onde você tem as análises e palpites sem enrolação. Quinta-feira, dia 11 de julho de 2024. Os jogos serão apenas do Brasileirão Série A. Palmeiras versus Atlético de Goiás, Criciúma versus Fluminense, Flamengo versus Fortaleza, Atlético Mineiro versus São Paulo e, para finalizar, Vitória versus Botafogo. Brasileirão Série A, Palmeiras contra Atlético Goianiense. A partida será disputada no Estádio Allianz Parque às 7h30 da noite. O Sport TV e o Premier passarão o jogo ao vivo. Análise do Palmeiras. Em terceiro lugar na tabela. Média de finalizações de 10.1. Saldo de gols de 11. Está com 22 gols no campeonato. Vem de uma sequência de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Análise do Atlético. Em 19º lugar na tabela. Média de finalizações de 6.8. Saldo de gols de -8. Está com 13 gols no campeonato. Vem de uma sequência de 3 empates e 2 derrotas. Minhas análises e palpites para esse jogo serão: essa partida é fácil. Palmeiras em casa, ótimo na temporada contra o Atlético em penúltimo lugar. Dupla chance para o Palmeiras ou mais de um gol na partida. Segundo jogo do campeonato, Criciúma contra Fluminense. Os times estarão no Heriberto Hilse a partir das 8 da noite. Canais de transmissão ao vivo, Premier Pay-Per-View. Análise do Criciúma, em 14º lugar na tabela. Média de finalizações de 6.2. Saldo de gols de -1. Está com 20 gols no campeonato. Vem de uma sequência de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Análise do Fluminense, em lanterna na tabela. Média de finalizações de 5.1. Saldo de gols de -12. Está com 11 gols no campeonato. Vem de uma sequência de um empate e 4 derrotas. Minha análise e palpite para esse jogo será: poderia ser fácil definir esse jogo, mas o Fluminense pode ressuscitar do nada. Então vou apenas de mais de um gol na partida. Terceiro jogo deste vídeo, Flamengo contra Fortaleza. Os times vão a campo no gramado do Maraca, no Rio de Janeiro, a partir de 8 da noite, com transmissão ao vivo no canal Premiere. Análise do Flamengo. Em primeiro lugar na tabela, média de finalizações de 7, saldo de gols de 12. Está com 27 gols no campeonato. Vem de uma sequência de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Análise do Fortaleza, em 8º lugar na tabela. De média de finalizações de 6.4, saldo de gols de 0. Está com 14 gols no campeonato. Vem de uma sequência de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Minha análise e palpite para esse jogo será: outro jogo fácil de definir. Mengão em casa. Vou de dupla chance para o Urubu ou mais de um gol no jogo. Mais um jogo. Vamos de Atlético Mineiro versus São Paulo. Os times vão a campo no gramado do Arena MRV a partir de 9h30 da noite. O Premiere anuncia a transmissão. Análise do Atlético. Em 12º lugar na tabela, média de finalizações de 6.5. Saldo de gols de -3. Está com 20 gols no campeonato. Vem de uma sequência de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Análise do São Paulo. Em 4º lugar na tabela, média de finalizações de 5.8. Saldo de gols de 8. Está com 24 gols no campeonato. Vem de uma sequência de 4 vitórias e uma derrota. Minha análise e palpite para esse jogo será: jogo difícil de definir, por mais que São Paulo esteja bem, mas o Galo pode assustar. Então irei de handicap de mais 1.5 para o São Paulo ou mais de um gol no jogo. Último jogo, Vitória contra Botafogo. Os times vão a campo no gramado do Barradão a partir de 9h30 da noite. O Premier e o Sport TV anunciam a transmissão. Análise do Vitória. Em 15º lugar na tabela. Média de finalizações de 6. Saldo de gols de -6. Está com 18 gols no campeonato. Vem de uma sequência de 2 vitórias e 3 derrotas. Análise do Fogão. Em segundo lugar na tabela. Média de finalizações de 6/9. Saldo de gols de 12. Está com 26 gols no campeonato. Vem de uma sequência de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Minha análise e palpite para esse jogo será: jogo meio fácil. Fogão é bom, mas não está em casa. Porém, irei em dupla chance para ele ou mais de um gol na partida. Bem, pessoal, essas foram as minhas análises para essa quinta-feira. E antes de ir, vou deixar um bilhete. Vocês pausem o vídeo e copiem. Se gostaram do resumo e ajudou vocês a não perderem tempo procurando tudo isso, dê um like e se inscrevam no meu canal. O canal é novo e está crescendo com a ajuda de cada like e cada inscrito. Muito obrigado, um forte abraço e até o fim de semana. Observação:
Todos os tipos de jogos de apostas são de azar. Joguem com responsabilidade.